Antes de tudo, vamos dar uma introdução sobre o que são os contratualistas. Quando a gente pensa na palavra contratualista, logo vem à nossa mente contrato. Contratualistas, contratos. Então, os contratualistas nada mais é do que três homens, três pensadores, que lá na Europa pensaram em formas como a gente poderia organizar a sociedade. Então a gente já sabe que os contratualistas são autores que pensavam na sociedade como uma forma de contrato ou pacto social. Só que quando a gente fala de contrato, a gente está falando de um contrato fictício, algo que não existiu. A gente não está falando de papel, lápis, caneta, que todo mundo foi lá e assinou um nome bonitinho. Não. A gente está falando de algo fictício, é um pensamento sobre como se fosse um contrato social. Vamos falar então sobre o primeiro contratualista. E o primeiro contratualista que a gente vai falar é Thomas Hobbes. Então Hobbes ele vai pensar em um estado de natureza também, né? Em como a gente surge enquanto sociedade. Para o Hobbes, o estado de natureza, o homem nasce mal. Ou seja, a gente nasce com pensamentos e atitudes ruins. Porque a gente nasce num estado selvagem, que ele vai chamar de um estado selvagem. A gente não tem leis, o ser humano é ruim por natureza. A gente nasceu ruim e a gente vive num estado selvagem ali, sabe? Onde se eu quero algo, eu vou matar para ter algo. Se eu quero outra coisa, eu vou lutar para ter outra coisa. Não existe conversa, não existe meio termo. E que por a gente viver nessa desordem, a gente precisa de um monarca para nos representar. Então Hobbes ele vai acreditar nisso. É a lei do mais forte, entendeu? Então, assim, a lei do mais forte. Vence quem tiver mais força ali e quem aguentar o tranco. O homem é o lobo do próprio homem. Então, mas todo mundo tem um lobo dentro de si, todo mundo tem uma fera dentro de si, que a gente só tá esperando pra essa fera, pra esse lobo saltar. Só que esse contrato social pro Hobbes, lembra que eu falei que o Hobbes ele vai ser defensor da monarquia absolutista? E vocês lembram o que significa monarquia absolutista? Todo o poder concentrado na mão de um único monarca. É nisso que o Hobbes vai acreditar. O Hobbes ele acredita que o único jeito da gente conviver bem em sociedade é se a gente depositar tudo na mão de um único monarca. 14, que explica perfeitamente o que eu tô querendo dizer com a teoria do Hobbes. Ele vai dizer: o Estado sou eu. Basicamente, o Hobbes vai acreditar na mesma coisa. Todo o poder concentrado na mão de um único monarca. Você abdica de todos os seus direitos e concentra os seus direitos na mão do rei. A selvagem, você vai entregar tudo ao rei, inclusive a sua propriedade privada. Então, você não tem propriedade privada, você entrega ao rei a sua propriedade privada. E aí se cria ali um estado de monarquia absolutista. O rei manda e você obedece. Esse contrato social que você assinou, teoricamente, você não tem direitos. Você não tem direitos, você abdicou dos seus direitos e você entregou eles todos ao rei. Fala pra mim, Eli, mas e se a gente voltar ao estado de natureza, ao estado selvagem, e voltar a brigar, e voltar a lutar? Porque o ser humano, ele é incerto, não tem como a gente ter certeza de que a gente vai ser uma sociedade organizada. E aí que tá. O Hobbes vai falar assim que se caso os humanos voltarem ao estado de natureza, voltar ao estado selvagem, aí o rei ele tem que ser retirado do seu lugar e outro rei tem que ser nomeado e colocado. Por quê? Porque o rei não cumpriu o papel dele. Se o papel dele é organizar a sociedade e fazer com que as pessoas convivem bem, sem matar todo mundo, e ele não conseguiu organizar a sociedade virou uma desordem, voltou ao estado de natureza, ele deve ser substituído. Mas ele deve ser substituído por um novo monarca absolutista. Hobbes ele vai ter um período que ele vai ficar exilado na França, que é quando ele lança o livro que ficou mais conhecido dele, que é o Leviatã. Vai ser uma figura mitológica que vai aqui representar o Estado. Então, para o Hobbes, o Leviatã representa o Estado. E para representar o Estado, ele precisa ser assustador. Porque para o Hobbes, se não houver medo, não há ordem, sabe? Por isso ele usa a mitologia do Leviatã, da figura bíblica, porque na Bíblia é falado que o Leviatã ele é um monstro, enfim. Então por isso que ele usa disso, justamente para assustar. Só que a gente tem que lembrar que antes de a gente olhar para a figura do Leviatã e observar algumas partes super importantes. Por exemplo, o corpo do Leviatã é formado por pessoas. E por que são formados por pessoas? Porque as pessoas escolheram, entre aspas aí, as pessoas escolheram esse monarca, entendeu? As pessoas escolheram ser representadas por ele. Ele representa os indivíduos, mas ele é maior que os indivíduos porque o poder dele é bem maior. Na mão dele, em uma das mãos dele, a gente vai ver um cedro que representa a religião.
e na outra a gente vai ver uma espada, porque representa o poder militar que o Leviatã tem, porque o Leviatã ele vai ter uma representação militar. O próximo contratualista é John Locke. O Locke ele vai viver ali entre 1632 e ele falece em 1704. Um dos mais importantes filósofos ali da sua época e um dos mais importantes filósofos empiristas. Ele era iluminista e é considerado o pai do liberalismo. O John Locke, ele também era inglês, ele também nasceu ali na Inglaterra, em um contexto também meio burguês. E ele vai ter um papel muito importante na questão política que estava ocorrendo na época lá na Inglaterra, que era a Revolução Gloriosa, né? A Revolução Gloriosa ela ficou reconhecida assim quando ela retira o rei Jaime II do poder da monarquia absolutista e coloca o holandês Guilherme de Orange como rei da Inglaterra. Só que antes da gente dar esse grande spoiler, vocês lembram quem era a favor da monarquia absolutista que a gente acabou de falar? Thomas Hobbes. O Locke ele vai pensar totalmente o oposto do Hobbes. O Hobbes ele era um defensor da monarquia absolutista. O Locke não. O Locke ele vai defender a monarquia, mas a gente vai saber qual tipo de monarquia daqui a pouco. Vocês lembram que lá para o Hobbes, no estado de natureza, a gente vivia um estado selvagem, onde eram todos contra todos, onde a gente queria se matar o tempo todo? Agora aqui para o John Locke, a gente pode viver em estado de natureza, porém não é seguro, porque não existe leis. Então nada vai te assegurar aquilo ali, entendeu? Então por isso que ele vai dizer que a gente deveria criar um contrato social. E aí que tá a diferença. O Locke ele vai acreditar sim na monarquia, mas ele vai acreditar numa monarquia representativa. Mas ele, que de acho é uma monarquia representativa? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Bom, uma monarquia representativa é o modelo que a Inglaterra segue até hoje, onde se tem um parlamento. Vocês lembram o que é parlamento? Representativa. A gente escolhe os nossos representantes. É basicamente o modelo que a gente vive hoje aqui no Brasil, né? Uma democracia. Ele vai acreditar na democracia, inclusive o Locke vai dizer que deveria existir uma democracia liberal ali, representativa, onde o povo o povo pode escolher, pode tomar as decisões ali, né? Tem um representante, mas a gente escolhe o representante e ele não detém mais todo o poder como tinha lá no Hobbes. Para o Hobbes, a monarquia era absolutista, era o monarca que mandava, acabou, fechou o pau da barraca. Aqui para o Locke, não. O Locke ele vai acreditar que a gente escolhe os nossos representantes de uma forma democrática, né? Que existe sim uma monarquia, mas essa monarquia é representativa. Porque agora, tudo não está mais concentrado na mão do rei. O rei agora é um mero representante. É igual aqui no Brasil, por exemplo. Seria como se o presidente fosse o nosso rei, e o parlamento, que é o que a gente já tem, né, comandasse o restante, que cria as leis, que aprova tudo. O presidente é uma mera figura, entre aspas, e ali o rei também agora é uma mera figura política. Ele não tem mais tanto poder como ele tinha lá no Hobbes. Agora quem tem poder é o parlamento, quem tem poder é o povo. Então é representativo, o povo escolhe, o povo pode se representar. Vai acreditar que quando a gente nasce com 3 direitos naturais. A gente nasce com o direito à vida, ninguém pode tirar sua vida. Lá pro Hobbes, o rei podia tirar a sua vida a hora que ele quisesse. Aqui não, aqui você nasce com direito à vida. Ninguém pode tirar a sua vida, a não ser que você seja julgado, se você seja julgado por aquilo que você fez, ninguém pode tirar a sua vida, ninguém tem esse direito. Você nasce com direito à liberdade, e aqui a gente tá falando de liberdade de ir e vir, de liberdades constantes. E você nasce com direito à propriedade. Só que esse direito à propriedade é de adquirir propriedade. Lá pro Hobbes, você tinha que abdicar das suas propriedades, você não tinha direito à propriedade. Aqui pro Locke você tem direito à propriedade privada, mas você tem que ter dinheiro para possuir essa propriedade privada. Se você tiver dinheiro e possuir essa propriedade privada, aí ela é tua, ninguém tem direito de tirar de você. O Estado não garantir esses 3 direitos, ele deve ser substituído. A gente deve tirar eles do poder, eles devem ser trocados. É isso que ele vai dizer. E chegou finalmente no nosso último contratualista, e é o contratualista que eu mais gosto. Eu sou bem, como é que fala? Eu sou bem suspeita para falar, porque para mim é um dos melhores aqui, que é o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, ele vai nascer em 1712 e vai falecer em 1778. E diferente do nome, né, Jean-Jacques Rousseau, a gente já imagina que seja um nome francês, né? O Rousseau, ele não era francês. O Rousseau, ele era suíço. Ele é suíço, ele era um iluminista, um dos mais importantes filósofos também ali da sua época. O Rousseau, ele teve uma vida bem conturbada,
por conta de algumas questões que aconteceu durante a vida dele. O Rousseau ele vai perder a mãe dele muito cedo e o pai dele vai ser preso quando ele ainda é uma criança, quando ele ainda é um adolescente ali em formação. Só que a mãe do Rousseau deixa muito livro para ele. E vale a gente ressaltar aqui, gente, que quem nessa época tinha acesso à leitura eram burgueses. Então, o Rousseau, apesar da sua vida conturbada, ele não vai deixar de ser um cara que tá um pouquinho ali acima da maioria, tá? Ele se tornou um preceptor de filho de burgueses, mas a vida dele só teve uma grande mudança mesmo em 1749, quando ele participa de um concurso de questões de escrita. Para o Rousseau, o homem nasce bom e é a sociedade que o corrompe. Então, assim, pro Rousseau, o homem nasce bom. Diferente lá pro Hobbes, que o homem nascia ruim, e pro Locke, que o homem não nascia nem bom e nem ruim, aqui pro Rousseau, o homem nasce bom. A sociedade que vai corromper. Pro Rousseau, a gente vivia muito bem no estado de natureza, a gente vivia muito bem, a gente vivia bem, sozinho, livre. Mas o que aconteceu? Um determinado ser humaninho disse, esse pedaço de terra é meu, se cria propriedade privada, se cria desigualdade social, e é aí que ele vai dizer que a sociedade começa a corromper. Porque é a partir disso que a gente começa a se corromper, né? A partir da barganha ali, dessas questões, assim. O Rousseau, gente, ele vai ser muito importante para os socialistas, tá? Muitos socialistas vão ter o Rousseau como base ali de ensino para poder falar sobre o socialismo e tudo mais. Porque o Rousseau ele vai falar muito sobre desigualdade social. Vai acreditar que a nossa democracia deveria ser uma democracia participativa. Ou seja, a gente deveria participar ativamente das decisões políticas em torno de nós. Então, assim, cadê minha luz? O Rousseau, ele vai acreditar que a democracia deveria ser uma democracia participativa. Ou seja, nós deveríamos participar, a sociedade, né, o ser humano deveria participar ativamente das decisões do seu país, das decisões políticas, né, que acontecem ali. Porque se, então, tipo assim, para ele, por exemplo, se pro Hobbes o Estado deveria ser concentrado no Leviatã, no Locke o Estado deveria nos servir, né, de uma maneira representativa e tudo mais, aqui pro Rousseau não, pro Rousseau nós deveríamos participar ativamente da política e das decisões, nós deveríamos tomar as decisões em conjunto. Porque se o povo é o Estado deve garantir o que for necessário para a população, para o bem-estar do povo. E o Rousseau ele vai acreditar, diferente para o Hobbes, e eu gosto de destacar essas diferenças para ficar melhor a compreensão, para o Hobbes, a gente abdicava da nossa propriedade privada para o rei, para o Locke, a gente tinha o direito de ter a nossa propriedade privada, para o Rousseau, ele não vai acreditar na propriedade privada. O Rousseau vai dizer que não deveria existir propriedade privada, que ninguém deveria pegar um pedaço de terra e falar esse pedaço de terra é meu e a partir de agora vai ser feito assim, assim, assado. Porque para o Rousseau, se existisse propriedade privada, existia desigualdade. E a desigualdade era o maior problema que eles estavam enfrentando ali. Então o Rousseau ele vai dizer, ei, a gente está vendo uma desigualdade social, tem gente morrendo de fome. Então tá errado. Então a gente tem que mudar essa forma, né? A gente tem que fazer um contrato social aqui, onde a gente se une de uma maneira, de uma democracia participativa, para a gente poder participar das decisões do que está acontecendo. É isso. Beijo. É isso, tchau.